Olá, pessoal, tudo bem? A mensagem de hoje a ser transmitida é para quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Eu estou gravando um dia antes. Comandante Ashtar, vou ler. Ao coletivo. O Comando Ashtar atua em todas as ocorrências de intempéries da natureza, através de suas várias naves, em alinhamento com o comandante Sananda, descem à superfície do planeta Terra para minimizar os efeitos dos impactos da natureza na transição planetária. Muitas vezes, uma pedra, um asteroide, que entra em rota de destruição de algum lugar, de algum local, é abatido antes de tocar o solo por uma de nossas naves. Outras vezes, conseguimos desviar antes que entre em órbita em direção ao planeta Terra. Parênteses da Márcia. Quantas vezes a gente assiste um vídeo, né, mostrando a trajetória de algo que vai cair ali no chão e a gente percebe que é abatido, porque tem uma outra luzinha que entra, assim, né, e, vamos dizer, destrói ali no ar mesmo. Tudo bem que quando entra na atmosfera, qualquer objeto ele queima, porque vem com uma velocidade muito grande e existe, né, uma proteção nossa também. Porém, quantas vezes a gente não viu, eu já vi. As naves chegando assim, as naves vêm assim e o objeto vem reto, né? Felizmente já conseguimos aí muita proteção desta forma. Bom, aí ele continua falando assim: vulcões. Nossas naves entram para instalar equipamentos e minimizar seus efeitos. Até mesmo grandes terremotos que poderiam ocasionar uma grande destruição, temos tecnologia suficiente para entrar e minimizar os danos. Isso tudo porque o comandante Sananda assim determinou que a linha do espaço-tempo desta transição planetária é a de menor impacto ao próprio planeta Terra. Mãe Gaia, apesar dos efeitos danosos que as mentalidades humanas, produzindo suas formas de pensamento diariamente, torna a psicosfera propícia para problemas. Também temos equipes que minimizam esta densidade, mas não podemos limpar tudo, pois há um aprendizado para vocês, há um despertar necessário. Por isso precisam passar algumas vezes por dores e sofrimentos, sustos, para que despertem e não voltem a dormir. Muitos preferem ficar na ilusão, mas a maioria não vai despertar, não neste momento, mas despertarão, sim, em algum momento. Todos receberão da própria espiritualidade o socorro, o amparo, o consolo, o atendimento e o acolhimento, migrando para o novo lar, sem sentir nenhum impacto em seu espírito. Esta mudança de lar, de um planeta que está se tornando superior para um planeta tal qual ou inferior, poderia representar um grande trauma, mas não irão se lembrar de nada. Porém, no inconsciente, todos os que são degradados, exilados, transferidos, carregam a informação e a saudade de algo ou de algum lugar que não se recorda, mas farão o seu desenvolvimento na frequência que o seu corpo físico não sofra tanto, que o seu corpo emocional não sofra tanto, pois quanto maior a frequência, dependendo do seu grau evolutivo, sente as dores e os sintomas em seu corpo físico.
Parênteses da Márcia. Aqui ele fala, comandante Ashtar está falando do exílio para o planeta Quirón e demais, que não tem só o Quirón, tem outros planetas também. E não tem só direto para as cavernas, não, tem o tal e qual. Vamos colocar assim, ó, planeta Terra hoje. Tá sentindo que tá tudo meio tumultuado, todo mundo meio nervoso, mas tem um pouco ainda de tecnologia. Pois é, tem alguns que vão para um planeta assim, tal e qual, com construções, já tem alguma evolução, né? Já tem fogo, já tem roda, mas não vai ter essa tecnologia, ar-condicionado, esse tipo de airbag, não vai ter, não vai ter. E tem aqueles que vão mesmo para as cavernas, fazer ali, ó, o fogo lá, assim, ó, uga-buga, sabe? Tipo, com aqueles porrete na mão, assim. Ah, então, isso não é para ter medo, isso é real, isto é informativo, para que dê tempo para todo mundo, com base na sua consciência, fazer o seu opa, parou que eu vou agora ter que pensar. Eu estou indo por aqui, eu vou ter que mudar a trajetória e mudar, né? É um pouco difícil, mas vale a pena, gente, vale a pena. Vamos continuar aqui. A pessoa não consegue permanecer no ambiente com muitas dores. Então, amorosamente é transferida. Esta pessoa é transferida para outra residência. Todos se esquecerão. Por isso, não há o que temer, porque é importante expandir a consciência para que saibam que aqueles que estão ascensionando, evoluindo, o fazem também pelo grau de evolução que é permitido atingir. É um esforço individual dentro do coração de vocês. Comandante Sananda, Mestre Jesus, comunicou que não deixará ninguém para trás sem despertar, porque serão inúmeros os chamados, o que não significa que todos poderão permanecer despertos. Parênteses da Márcia. Eis a nossa missão aqui neste canal. É esta pessoa que vos fala tem entre as missões, as tarefas, tem esta tarefa também, ó, de ficar aqui, ó, todo dia falando, falando. E cabe a vocês, né? Tem a tarefa de compartilhar, compartilhar, dar o joinha, porque a própria plataforma vai entregar para outras pessoas que nunca ouviram falar nesses assuntos, talvez. Enfim, vamos fazer a nossa parte e eles não vão abandonar ninguém aqui desmemoriado, porque quando nós chegamos aqui, chegamos desmemoriado. Eu tenho certeza, porque eu me vi desmemoriado como comandante Zaitron, um pleiadiano de um planeta aquático, de um ambiente 100% aquático, mas ele era uma nave e veio fazer expedição no planeta Terra, aí voltou desmemoriado. Teve que pegar os cristais para que ele voltasse à memória. Isso lá no planeta dele, na minha hipnose. Eu vi como se fosse hoje, nítido. Já tem mais de 2 anos, nítido, então foi real. Porque se fosse só já teria sumido da minha memória, porque muita coisa, não sei o que acontece, some. Vamos continuar aqui para o encerramento da mensagem do comandante Ashtar. Muito importante. O amor genuíno dos voluntários da Nova Terra que vieram para cá está gravado em seu espírito e em seu coração. Por isso estamos agora fazendo chamados cada vez mais fortes para que tenham a lucidez e a opção de escolha. Ninguém pode obrigar a ninguém, devido à lei do livre-arbítrio e o profundo respeito a cada um. Nós faremos sim inúmeros chamados através deste canal e de outros canais sérios e comprometidos com a luz.
Ashtar, eu sou. Gratidão, comandante Ashtar. Ficou bem claro que hoje, então, ele está falando do exílio, né? É a primeira vez que o planeta Terra vai ter uma leva de exílio. E pelo que eu apurei em hipnoses quânticas nesses últimos 2 anos, eu já fiz mais de 300, já devo estar em 350 hipnoses, mais ou menos, né? É, sempre que houve alguma oportunidade de eu fazer essa pergunta, eu fiz. Ou seja, não foi nem um décimo das hipnoses eu tive essa oportunidade, mas eu fiz a seguinte pergunta. Hoje, se o grande evento da transição planetária, que é a grande entrada do Sol central e depois não sai mais, né? Ou seja, a frequência vai estar lá em cima e não vai mais descer. Então, vai faltar fôlego para muita gente, não é porque é Sol, é porque é frequência de evolução, né? É a luz crística entrando. Então, fiz a seguinte pergunta. Na hora, se hoje fosse o evento, quantos por cento ficariam no planeta Terra, ah, em condições, mesmo que não é, ideais, mas quantos ficariam aqui no planeta Terra? Aí, um terço. É pouco, gente. Um terço. Um terço seria a cada 10, 3,3 pessoas, né? Como não dá para pegar uma pessoa e dividir no meio, então 3 a cada 10 pessoas. 3 a 4. Vamos, vamos ser um pouco mais otimista. Mas a minha pergunta foi: se fosse naquele momento o corte, quantos por cento? Um terço permaneceria aqui, o restante seria exilado. É pouca gente. Então, por isso que o Mestre Jesus está segurando. O comandante Sananda, o Cristo planetário, está segurando para ver se. E aí eu fui convencida nessa hora. Por isso você tem que falar. Por isso você tem que abrir o canal. Por isso que você tem que chamar as pessoas para que elas tenham oportunidade de escolha. Que elas saibam, pelo menos, que dê tempo de fazer fraternidade, ajuda a si, ajuda a família, ajuda ao próximo. Porque tudo isso faz parte da nova Terra naturalmente. Ninguém vai precisar ficar falando para lembrar que, gente, vamos não só pensar em nós, vamos pensar no todo, porque nós somos um coletivo. Por isso as mensagens começam ao coletivo. Tá bom? Então, naquela época, um terço, mas ó, parece que dá para aumentar. Então, vamos fazer o reiki à distância todos os dias. Vamos fazer. Vamos fazer meditação, vamos fazer oração, prece, vamos ajudar o planeta Terra. Nós viemos de muito longe, não foi para morrer na praia, tá bom? Então, vale a pena, continuem, não desistam. E a união faz a força. É um dito popular muito verdadeiro. Uma única pessoa, ela pode até ter força, mas chega uma hora que não dá. Sozinho não dá. Agora, quando junta uma galera, aí dá. Quando mais pessoas fortes, meio fortes e não tão fortes se juntam, fica assim, um grupo forte, né? Tá bom? Então, fiquem bem positivos, operantes e com alta frequência. Tchau, pessoal. Até amanhã.